Boa noite a todos. Com alegria imensa, hoje, dia 10 de maio, mais um estudo do NEP Alcione. O estudo de hoje é Evangelho e Plenitude, estudo à luz de Joana de Ângeles, Psicologia de Joana de Ângeles. E hoje é Dia das Mães, então a gente quer deixar aqui um abraço a todas as pessoas que exercem o papel de mãe, seja ela biológica, seja uma tia-mãe, uma avó-mãe, mãe de coração, aos pais, mães que são mães, os avós que também são como mães. Então, o nosso abraço. E para fazer a leitura, eu vou pedir para Fátima escolher um número de 1 a 117, que eu estou na Bíblia do Caminho. 89. 89. Palavras de Mãe. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico. É o capítulo 171. Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Essa é uma passagem que está em João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos. Deixa eu admitir aqui que eu esqueci de. É comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Neste grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Texto de Emmanuel. E eu gostaria de chamar agora a minha querida Fátima, depois dessa leitura, para ela poder fazer a nossa prece.
Boa noite a todos. É com imensa gratidão que nessa noite tão especial, sabemos que todas são especiais, mas hoje ela é especial porque se comemora o Dia das Mães, aquela que nos deu essa vida, aquela que nos trouxe a grande possibilidade de sermos e de estarmos nesse momento no planeta Terra. Quando adentramos no planeta Terra, fomos também abençoados pela nossa Mãe Maria. Este ser puro, este ser leve, este ser humilde, que através da sua oração, através do seu olhar, através dos seus segmentos e dos seus ensinamentos, nos mostra ser mãe independe se veio, se não veio, se nasceu da barriga ou não, mas todas nós mulheres, homens, somos mães de seres que se tornarão um dia adultos e seres em evolução. Que o nosso estudo da noite de hoje seja de grande reflexão, para que nós possamos nos tornar pessoas, espíritos evoluídos e aprendendo cada vez mais a contemplar o que Jesus nos deu. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, certo? Uhum. Eu estava brincando com as meninas que hoje eu pensei, há horas a gente vem falando de mudar um pouco a metodologia, que a gente usa muito o PowerPoint, né? Fica bonito, fica legal, fica legal. Eu passei por abstinência, mas eu encasquetei de hoje, pelo menos, tentar não utilizar. Usar uma metodologia mais de conversa entre nós. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para fazerem seus comentários também, né? E eu acho interessante como, eu não sei se é o nosso perceber, né, o nosso olhar, por já estar olhando uma coisa, mas a leitura, o tema do Dia das Mães tem muito a ver também com o que eu, pelo menos, refleti em cima dos capítulos desse livro, né? Nós estamos esse ano, né, trabalhando com esse livro aqui do Núcleo de Estudo Psicológico da Joana, que se chama Refletindo a Alma, que tem vários capítulos de vários escritores espíritas que fazem a sua pontuação de uma forma evolutiva, desenvolvendo o pensamento do porquê do estudo psicológico trazido por Joana. Por que que Joana traz essa reflexão para a gente, né? E essa semana, eu peguei os capítulos 3 e 4, né? Que faz, fala um pouco do despertar do ser. E aí, a maternidade tem tudo a ver, porque graças também à maternidade, nós podemos ter esse mecanismo das reencarnações sucessivas para poder fazer essa evolução, né? Então,
essa acompanhamento desse raciocínio, né, é lento, mas ele passa por várias questões que, se a gente observar o nosso dia a dia, o dia da sociedade, a vida em sociedade hoje em dia, né? A gente estava conversando de algumas coisas antes. A gente tem percepções, né? Mas se nós pararmos para olhar com o olhar de Joana, ou com o olhar de Jesus, através dos ensinos de Jesus, nossa percepção vai ser diferente. Então, assim, eu vou fazer algumas observações que eu fiz com a leitura dos 2 capítulos e mais algumas obras, e vocês vão se colocando também. Sintam-se à vontade para fazer seus comentários, levanta a mão, a Silvia olha ali a ordem, e vamos pontuando para construir hoje de uma forma mais interativa, né? Mas eu lendo, refletindo desses capítulos, e durante a semana passada, alguma coisa assim, eu estava conversando com uma colega que, que ela estava bem impactada, se incomodada com notícias de maldades, de barbáries, de crimes que acontecem na nossa sociedade, né? E aí veio, óbvio, aquela fala que muitas vezes nós falamos, que muitas vezes, pelo menos, passa pela nossa cabeça, né? Que é tudo horrível, que a sociedade hoje está perdida e que está pior do que antes. Isso quando não se chega ao comentário de que um ser desse tinha mais é que ser punido de forma rígida, severa e melhor até que morto, né? Mal sabem eles, né? Imagina uma criatura do mal, morta, morto o corpo, espírito mais solto, mais a ponta, né? Mas vamos deixar essa parte para lá, né? Então, juntando com a leitura ali dos capítulos, eu estava fazendo uma retrospectiva da humanidade. Eu gosto muito de olhar a história da humanidade, da sociedade, né? Eu acho que isso traz uma compreensão maior, né? E nós, como espíritas, quando a gente olha aqueles personagens lá do passado, seja quando for, não são eles, somos nós, né? Eu acho que eu sei que é um grupo evoluído já de, né, pessoas mais evoluídas, imbuídas no estudo, mas nós não caímos nesse planeta agora já evoluídos. A gente está vindo desde o princípio. Então, segundo a própria ciência nos traz, e nós hoje já aceitamos isso muito bem, a evolução da humanidade, né? A, a época que o planeta foi criado, aquela massa efervescente, quente, que foi se modificando, e muitos espíritos criados e determinados para esse planeta, né? Ah, mas isso tem muito tempo. Quanto tempo a gente precisa para evoluir? Quanto será? Então, passamos por uma evolução, né? Desde a criação do planeta, né? E se a gente lembrar, olhando as obras básicas, lá nas obras já muito é fortalecida a ideia de que fomos criados simples e ignorantes. O simples aí, hoje em dia,
nós utilizamos o simples para dizer aquela pessoa é muito simples, porque ela é pobre, né? Não é esse o sim. Ignorante também não é o que a gente muito usa. Ignorante é a pessoa grosseira. Ignorante é aquela que ignora alguma coisa, alguém que não tem conhecimento. Então, nós fomos criados num formato básico, embora com uma constituição, o espírito, fantástico. Se a gente parar para pensar, fantástica, e fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E aí, né, partindo dessas informações e olhando a história da humanidade, a gente vai reconhecer que lá no começo nem havia seres humanos, né? Mas existia seres vivos que iniciaram, né, esse caminhar, esses espíritos em corpos, em situações muito básicas. E alguém levantou a mão? Levantou, eu não estou vendo direito. Você mesmo. Não, frio não, é? Eu? Sim, é a sua. Tá Não, levantada a como é que sua. baixa? Eu É, acho que você não, mas fez assim. deve ser, deve A Vai, ser. Silvinha consegue. Abaixou, A baixou. Silvia consegue. É. Toda vez quando. É porque é o seguinte, o Zoom interpreta quando ela mexe a mão, que ela está levantando. Você Aí a quer. Silvinha, como Uhum, anfitriã, abaixa. uhum. Muito que bem. Tecnologia, né? Então, se a gente for buscar lá, dar uma lidinha, alguém já leu aquele livrinho básico, O Destino do Ser, Ligador, do Leon Denis, Leon Denis. né? E se ele diz, tem uma frase lá muito interessante: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Vamos parar para pensar nisso. Se nós considerarmos que nós, espírito, passamos pela evolução desde o princípio deste planeta, nós, espíritos, já dormimos no mineral, já sonhamos no vegetal. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente ainda está entre o agir do animal e o despertar, o acordar do homem. Se considerarmos que a consciência transita através de todos esses diferentes reinos da natureza, e se a gente olhar, tiver um olhar mais atento no hoje em dia, a gente vai ver que é nesse ponto que nós estamos, nessa transição entre o agitar-se do animal e o acordar, onde a consciência já começa a despertar. E onde nós nos encontramos hoje em dia nesse despertar, mas ainda muito com o pezinho no animal. É um animal, um ser primitivo, né? A gente se refere hoje em dia ao ser primitivo lá, os homens da caverna. Lá, nós, homens da caverna. Nós já fomos animais. Depois, homens da caverna. Se vocês observarem, a diferença entre os homens da caverna e os animais era mínima, mínima. Viviam para sobrevivência e para reprodução. Ponto. Caçavam e eram caçados. Mas, seguindo a evolução divina,
a espécie humana, o que a gente chamava de espécie humana, já vinha ensaiando os passos de um conhecimento, de uma consciência um pouquinho à frente dos outros irmãos, ainda numa uma outra fase da evolução, né? Esse aprender, essa evolução, carrega consigo a própria constituição física. Conforme o espírito evolui, desenvolve em conhecimento, em consciência, o seu próprio corpo físico vai se modificando. Tanto que nosso corpo físico hoje é extremamente diferente do corpo físico da idade lá dos homens da Pedra Lascada. O ser humano lá daquela época descobriu o fogo, né? Criou a lança, isso já foi altíssima tecnologia para a época, gente, porque o ser humano caçava nas mãos. Claro que não eram as nossas mãozinhas delicadas hoje, que mal aguenta carregar um móvel. Mas naquela época, a estrutura física era outra, porque era o que exigia o viver daquela época. Alto pulo de tecnologia quando o ser inventou a lança. Afiou uma pedra, prendeu num tronco, num galho, e criou uma lança, o que facilitou enormemente a caça. Com a descoberta do fogo para se aquecer e para cozinhar, outra tecnologia. E assim vem. E, inclusive, uma coisa que vem acompanhando muito, embora a gente talvez não perceba, é o nosso olhar. Então, quando essa minha colega, que eu falei no começo, incomodada com a maldade que acontece hoje em dia, eu pensei, a maldade hoje é pior ou o meu olhar para aquela atitude é diferente? Vera, a Na época, Solange tinha levantado a mão. então diga, Solange. Tá vendo? Eu não vi, agora eu vi a minha mão, não vi a Solange. Não, tranquilo. Eu Fala, estava Solange. lembrando aqui exatamente dessa parte. Nessa altura, a gente pensando que a gente vem desde o mineral, o nosso espírito tem no mínimo uns 7 bilhões de anos, né? Então, nós estamos caminhando e aprendendo passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, há 7 bilhões de anos. E eu concordo plenamente contigo enquanto a gente diz que a gente está acordando agora. Por quê? Porque alguns já acordaram, outros ainda não. Outros ainda estão vivendo como se vivessem no tempo da pedra lascada. Porque a gente vê homem, como teve o caso aqui essa semana, que bateu na mulher, depois jogou ela no meio da rua, pegou o carro e tentou atropelar diversas vezes para matar. Entendeu? Então, isso me lembra muito o apedrejamento de mulher adúltera de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, leis mosaicas, entendeu? Então, a gente vê que algumas coisas parece que estão lá nos gânglios da base, no cérebro primitivo, e ainda não chegaram à evolução do córtex frontal, de pensar no que está fazendo, de agir conforme pensamento, conforme é isso que eu devo fazer, é isso que está correto.
A noção de certo e errado, em muitos espíritos, ainda é muito confusa. Isso a gente vê na sociedade, de uma forma assim. A gente tenta, o máximo possível, passar essa noção para os nossos filhos. Porém, a gente não sabe qual foi a encarnação anterior e que bagagem de experiência espiritual vieram eles também. E o que eles aprenderam no mundo espiritual antes de encarnar. Então, a gente tem realmente, e agora, até pelas experiências mediúnicas que a gente participa, a gente está vendo que está vindo a raspa do umbral e já as trevas para encarnar, que são espíritos que estão há 500 anos, 1000 anos parados ali naquela mesma posição, encarnando, e aí você está vendo a chuva de autistas, a chuva de como nós já tivemos a chuva do mongolismo, uma série de coisas, porque tem que ter determinadas restrições para poder esses espíritos conviverem em sociedade conosco, e a gente percebe que está nessa transição mesmo. É a transição para tomar consciência de quem sou eu, o que eu sou, como eu devo ser, como eu posso viver da melhor forma possível com paz na consciência. Eu, particularmente, percebo isso assim muito claramente, dependendo do paciente. Eu sou médica, né? Então, dependendo do Uhum. paciente que eu atendo, dependendo da pessoa eu tenho que modificar a linguagem, inclusive, porque é uma ignorância que não é de grosseria, mas é uma ignorância de falta de conhecimento de determinadas coisas, né? E É, aí é, atrapalha, às vezes dificulta o contato. uhum, uhum. Eu vou comentar depois algo que eu estou falando, mas deixa a Fátima falar agora. Fala. Eu acho que mais alguém levantou a mão, né? Silvia? Silvia, Mas fala, Silvia, fala, fala. não, só para reforçar o que você falou, de que a gente, quando olha para o outro, né, e dos acontecimentos que estão tendo de tanta violência, a gente reprime, a gente olha no julgamento. E hoje eu estava vendo Uhum, uma, uma passagem não, uma colocação da série do Chosen, em que a crucificação de Jesus teve que ser parada várias vezes, porque todo o elenco chorava e não conseguia. Então, vem aí, quem de nós não estávamos lá, né? Então, o repórter vem só dizendo assim: por detrás dos bastidores, não sabemos o que aconteceu, mas não pôde haver, porque foi algo tão profundo que cada um ali sentiu, né? Que cada um ali teve a sua colocação, o seu sentimento, a sua lembrança daquele momento que se crucificou Jesus. Então, nós ainda, infelizmente, nós ainda estamos nessa fase do julgamento. E a outra coisa que você falou, que eu me reprimo muito, é que vamos dizer assim, a parte tecnológica, eu não consigo fazer nenhum tipo de slide para expor. Então, eu tenho que estudar muito mais, uhum, eu tenho que fazer com que a minha palavra, a minha uhum, fala, possa chegar do outro lado da telinha nos corações, né? Já o slide, eu sei que é novidade, a gente fica assim, Tentado. abismada. Eu fico Uhum, parada, olhando para uhum, quem tem esse dom. Eu não tenho. Então, eu tenho que estudar cada vez mais e me controlar, até dos meus.
Por exemplo, essa coisa de mão, né? Eu tenho que ser mais. Então, foi uma observação muito legal, muito mesmo. Muito Você viu? obrigada. Pelo menos eu Né? Imagina. não vou A gente que ficar agradece o comentário. tão para trás. Muito bom. O microfone está fechado aí. É. Ah, deu. Eu só vou ler um trechinho aqui de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, Uhum. parte 11, primeira parte. Guarda a criatura humana, então consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança, com o instinto absoluto dominando, sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. O homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da existência animal fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Uhum. Perfeito. É nessa linha que Joana traz tanto ensino para gente nas obras dela, porque ela faz os conceitos dela são a partir da integração dos diferentes aspectos do ser. Ou seja, ela considera o biológico, o social, o psicológico e o espiritual, o que amplia a nossa visão de compreensão do que a gente foi ontem, do que a gente é hoje e do que a gente vai ser no futuro. Ela pega todo o ensino de Jesus, né? Que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, numa fala que era o que dava para se compreender. Aos poucos, nós vamos ampliando a nossa capacidade de compreensão. Então, Joana vem aprofundando os conceitos. Só que nós consideramos, a gente sabe, eu tenho cabelo crespo porque a minha mãe tinha cabelo crespo. Temos, como o André Luiz disse, no nosso DNA imensas características, assim como no nosso psicológico, a nossa psique, ela é constituída de todas as experiências, reações que nós tivemos desde os primórdios. Tudo é registrado no nosso psiquismo. O nosso psiquismo vai se constituindo. Sabe aquela imagem do iceberg, que a gente até trabalha muito por causa do Jung, né? Em cima da água visível tem uma pontinha, embaixo tem montanha gigante. E aí, para a gente despertar todo esse ser, porque nós viemos lá da ameba e vamos à angelitude. Estamos fazendo uma evolução, mas eu não posso evoluir um aspecto só. Então, o que vocês comentaram também, Solange, há 500 anos atrás era normal, natural se ter escravos. Hoje, nós inclusive mudamos o falar. A pessoa não é um escravo. Aquele fulano é escravo, foi escravo. Não, ele é uma pessoa de descendência afro que foi escravizada. A gente vai mudando conceitos, a nossa visão vai mudando.
nosso corpo, nosso biológico muda, a nossa estrutura de sociedade muda, o nosso psiquismo muda, moral, ética, tudo precisa evoluir. Aí é necessário que a gente compreenda a evolução do ser. O animal lá, por instinto, que caçava, que precisava dominar, que tinha que proteger o seu território, né? Muitos até hoje fazem isso. Muitos seres humanos ainda têm essa postura de proteger território. O animal faz como? Os cachorrinhos da gente, os gatos, né? Com o xixi, vai lá, faz uma urina aqui, outra ali, vai demarcando o terreno, vai protegendo o seu espaço. Oi? Ele vai protegendo por medo do ataque do que caça. Ainda são resquícios que nós temos dentro de nós. E aí, nesse ponto, vem uma coisa que é a chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Esse a gente ainda está tirando para desenvolver, para transformar. Mas o determinismo do instinto, ele começa a mudar lá já com os seres humanos primitivos, com o início da razão e do livre-arbítrio. Ainda coisinha, né, incipiente, mas já no início. E nós não podemos nos arvorar de melhores do que os seres do passado. Somos melhores do que nós no passado. Isso sim, né? Mas hoje, perdão, com isso lá o homem, Homo sapiens, ele se distanciou um pouco dos irmãos animais, se tornando lentamente um ser capaz de escolhas, conscientes do seu fazer. Se a gente observar, então, nós vamos identificar que a gente sim evoluiu e a gente construiu, está construindo um progresso lentamente. Claro, além de orgulhosos e egoístas, nós temos uma outra característica forte: imediatista, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós queremos que as coisas mudem de um dia para a noite. Nada se muda por instante. É necessário esse caminhar lento para consolidar conceitos, para consolidar tudo, inclusive o nosso corpo físico. Ele se alterou ao longo da evolução muito lentamente, né? Hoje, inclusive, nós evoluímos gigantescamente, né? Nós aqui, então, que passamos aí, chegamos no 21, 22 anos, a gente viu um salto na sociedade em questão de tecnologia que jamais foi visto. Houveram, sim, se nós lermos a história, houve lá no passado, a agricultura foi um salto, né? Vários outros saltos a humanidade deu que impulsiona a evolução. Mas, na sua grande maioria, ele é lento. Aí entra uma coisa que a Solange falou. Só um pouquinho. A gente evolui e conta com vários espíritos que estão um pouco à frente
para dar uns empurrões. Constantemente a gente tem na nossa humanidade empurrões, né? Um exemplo mínimo, básico, tem milhões, mas lá, não sei quantos anos atrás, aqui, uns 100 e pouco, 200 anos, sei lá, não me lembro agora a data, um conceito de médico importante era aquele médico que andava com um jaleco todo sujo de sangue. Né? Aí havia na Suíça, eu não vou lembrar agora os nomes, eu sou péssima nisso, um hospital grande e que em determinado momento um médico começou a observar que havia os partos, as mulheres tinham seus filhos numa boa, tudo normal, tudo tranquilo. 1, 2, 3 dias depois, a mulher simplesmente, do nada, morria. Morria. Ele começou a observar, e só na observação ele constatou que o que acontecia, qual era o caminho. Os médicos estavam lá fazendo uma autópsia num corpo, tentando estudar um corpo, com as mãos peladas. Eles saíam daquele corpo que morreu, só Deus sabe por quê, e iam fazer um parto, com as mesmas mãos sujas, com jaleco sujo, sem máscara, sem nada. As mulheres, então, começavam a se infectar com a doença lá do cadáver, saíam. Ele foi e trouxe essa explicação, esse caminho para o corpo médico. Ele foi taxado de quê? Louco, irresponsável. É negativo. Inclusive, ele foi demitido por conta disso. Porque ele insistiu que os médicos tinham que lavar as mãos, tinham que se limpar para passar para outro paciente. Hoje em dia, isso é um absurdo, um pensamento absurdo. Mas era um pensamento. Quantos outros pensamentos hoje, para nós, são absurdos? Mas que eram o normal naquela fase da sociedade. O apedrejar as mulheres, o ter escravo, tratar o outro paciente com as mãos sujas. E o nosso psicológico, onde fica nisso tudo? Vocês sabem que psicologia é estudo da alma. Nós não somos só esse corpo. Nós não somos só a questão, não é uma questão só social, ter escravo ou não ter, lavar as mãos ou não, apedrejar ou não. Era a justiça da época. Nossa consciência vem despertando. A gente vem observando como esse médico fazia e entendendo o que acontece. Hoje, nós temos até a liberdade de escolher a religião que nós queremos e dizer: eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou cristão, católico, que seja. Nós temos um caminhar de conceitos. Ainda temos muita coisa para fazer. Ainda temos muito esse instinto animal ainda pulando na nossa frente. A gente assiste, nós aqui espíritas. Eu não sei vocês, tá? Mas eu, de vez em quando, dou esses pulos. Eu escuto uma notícia e, às vezes, gente, eu até penso, se isso acontece na minha frente, eu sou capaz de voar no pescoço de um. É instinto. Eu ainda tenho. Busco raciocinar muita coisa hoje em dia. Busco usar a razão, mas aí é que está. Estamos entre o agito do animal e o acordar do ser humano. Ainda estamos tentando equilibrar essa coisa. E aí, Solange, quando Solange fala de
desses espíritos que reencarnam, muitos ainda, mais para lá do que para cá. Estão teimando ainda numa certa postura que não é mais adequada à sociedade de hoje. Os conceitos mudaram, a ideia mudou, a nossa percepção mudou, o nosso olhar. E quando Jesus veio ao planeta Terra dar um empurrão na sociedade, na humanidade inteira, também foi rejeitado. Viu? Eu não compreendo isso que ele está falando. Até hoje a gente não compreende. E o que ele veio falando, gente, é roteiro para a nossa evolução psíquica. Se nós não dominarmos, educarmos, domesticarmos esse nosso animal atávico, que está ainda na nossa intimidade, ali naquela luta entre passado e futuro, isso gera confusão, isso gera tormento. E a gente precisa trabalhar para o desenvolvimento do nosso psiquismo. E isso passa por muita coisa. É o enfrentar do passado, é o autoconhecimento, olhar para dentro, e olhar para dentro, eu não sei, é meio doloroso às vezes, né? O se sentir acolhido e apoiado. A Joana bate muito na tecnologia de hoje, né? Que afasta os seres humanos. Eu fui, agora de tarde, fui com a minha filha, a gente foi tomar um café, né? Chegou um casal, né? A minha filha fica indignada, mas eu enxergo tudo que está na minha volta. Chegou um casal com uma criança de uns 2, 3 anos. Aí se sentaram, a criança já começou a dar um agito, a mãe já deu um celular na mão dele. Gente, a criança virou estátua imediatamente. A criança não deu pio. Ela pegou, quase 3 anos deve ter. Ela pegou a criança no colo, mudou a poltrona, botou para frente, botou para trás, tomou o seu café com o marido, fizeram o seu lanche, e aí ela ligou a criança de volta. Ela botou um botão nessa criança, liga e desliga. Ela desligou a criança e teve um momento dela com o marido de tomar o café. Aí eles tinham que ir embora, ela desligou a criança, ou seja, ela tirou o celular da mão da criança. Gente, eu fiquei assim. Minha filha fica danada. Gente, ela desligou e ligou a criança. A gente se distancia. E é isso que a Joana bate muito nessa tecla do como nós estamos nos isolando. Nos isolando. Pessoas têm dificuldade de conversar olho no olho. Por isso que quem chegou depois, eu estava conversando da metodologia. Isso aqui é um grupo que a gente deveria, tá? Não estou cobrando, tá, gente? Deveríamos estar todos com a câmera aberta, deveríamos ter todos lido alguma coisa, trazer o tema, provocar, conversar olho no olho. E dentro de um escritório, dentro de casa, a gente tem dificuldade de conversar com os nossos. De olho no olho. Conversar. As pessoas não conversam. Entra num ônibus. Faz essa experiência quem anda de ônibus, né? Eu ando de ônibus. Tu entra de ônibus, o ônibus está vazio. Ninguém, absolutamente ninguém, enquanto tiver um assento com 2 lugares, ele vai sentar sozinho. Todo mundo que entra no ônibus quer sentar sozinho. Todos. Você olha o ônibus de ponta a ponta, olha lá da roleta, tu vê todo mundo sentado sozinho. Ninguém quer mais convívio. Mas isso, por outro lado, é confortável.
porque eu não aturo que o outro me aperta na poltrona, não vai falar comigo, não vai sei lá o quê. Por outro lado, isso gera transtornos, isso gera sofrimento. A pandemia foi um aviso grande. Nós fomos seres criados para convívio. Deus criou a gente, nós somos tudo pedrinha, cheia de pontinha. Botou tudo dentro do saquinho, aquela chacoalhada, pedra com pedra, vai se polindo. Nós vamos nos tornando seres melhores. Mas a gente não quer enfrentar essa mudança. Não quer fazer esse salto com dificuldades. A gente quer evoluir. Eu quero ser um Cristo, mas eu quero sair daqui da meta, cair lá sem fazer esforço. Não vai ser assim que a gente vai conseguir. Então, cada vez que a gente reencarna, graças a Deus, a gente passa pelo esquecimento temporário. É outra ideia maravilhosa do Criador, porque ele sabe que nós não temos condições emocionais psíquicas de recordar o que fizemos numa outra encarnação. Já pensou você grávida? Ai, que lindo, meu filho vai nascer. Quando seu filho nasce, o médico pum, bota em cima da tua barriga, tu olha para a cara desse, esse desgraçado me matou na outra encarnação. Joga a criança no primeiro vaso que encontrar, né? Graças a Deus nós esquecemos. Graças a Deus. Embora ainda temos muita coisinha que, e se você olhar atentamente, você vai lembrar de algumas coisas. Mas isso é para facilitar que a gente consiga fazer esse desenvolvimento psíquico mais tranquilo. E olha só, se a gente olhar os ensinos de Jesus, eu vou já dar um tempo para vocês, os ensinos de Jesus com a psicologia de Joana, gente, é perfeito, é perfeito. Jesus dizia: perdoe os seus inimigos, perdoe a si mesmo, que eu sou o meu maior inimigo. Perdoa o outro para não minimizar o sofrimento e os traumas da culpa. Elaborar esses traumas do que o outro fez para mim. Por que o que ele fez doeu em mim? Fazia uma revisão. Amar o seu próximo, Jesus dizia. Amar a mim mesmo. Amar o outro. Isso melhora a minha autoestima e não me causa tanto sofrimento. E tantos outros ensinos que Jesus trouxe para a gente, que a gente olha e é um tratado de psicologia para nós todos, para a gente poder seguir essa evolução com um pouco mais de facilidade. Na verdade, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas nossas características animais primitivas, né? Nós estamos nos readaptando numa nova fase, na nova realidade, onde aqueles comportamentos do passado não cabem mais hoje, que é o que a Solange estava falando. Mas é difícil. O orgulho grita rapidinho. Mas como assim? Como é que vai ter igualdade de direitos? Quantos seres enraigados naquilo que mulher não é gente, hoje em dia continuam nessa ânsia de domínio, de posse, posse dos seus bens, posse, a mulher é bem, era bem no passado, continua ainda enraizado dentro de alguns. Então, nós temos trocentos casos de feminicídio aí hoje em dia. Inclusive, hoje em dia está se discutindo que o homem está perdendo a identidade. Muitos homens
estão nessa transição, arraigado esse conceito de mulher ser posse, e ele está perdendo a sua identidade, porque eu eternamente aprendi que eu sou o dono, e agora nós somos iguais. Então o nosso orgulho grita: como assim não vai ser do jeito que eu quero? Eu sempre acostumada a mandar, determinar, e sou agora. Como assim? Então essas recusas e o orgulho ferido não aceita. Como assim conviver com esse outro? Como assim conviver comigo mesmo? Tudo isso desequilibra a alma, que deveria estar um pouco mais desperta e consciente do seu papel. Deixar o animal primitivo dominar, agir, causando ainda mais sofrimento, culpa e dificultando o aprendizado e a evolução, é algo que a gente vai ter que enfrentar, né? Ah, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O egoísmo e o orgulho são as piores chagas da humanidade. A falta de confiança em nós mesmos, no outro. A humildade de assumir que eu sou um ser em evolução. Eu não sou perfeito. Reconhecer que não é perfeito para muitas pessoas é muito dolorido. Hoje, inclusive, a ciência já confirma que os pensamentos negativos eles são extremamente destrutivos ao ser humano, causadores de doenças emocionais, psíquicas e físicas, que na verdade eles são reflexos da verdadeira doença, reflexos da alma doente e ainda em aprendizado, que somos todos nós, né? A encarnação, essa bendita realidade, né, que é a ideia top de Deus, reencarna, né? Todos dependentes um do outro. A mulher não é mãe sem um homem, pai, que se torna pai. O filho depende da mãe. Tudo, tudo, todo ser humano depende de todo outro ser humano. E essa encarnação, ela ela tem a tendência de nos trazer uma outra realidade, manifestar a realidade do ser, que nos auxilia a evoluir com a consciência plena, integrada com a consciência superior. Nós somos deuses, já dizia Jesus. Olha só há quanto tempo ele já dizia: vós sois deuses. E como deuses, nós precisamos nos portar, aprender a ser. Nós temos uma potência, gente, é inerente no ser humano a evolução, o progresso. Nós todos seremos Cristo, mesmo aqueles ainda em que a maldade nos assusta, nos apavora. As atrocidades de hoje, tudo no seu tempo. E diz aí a equipe espiritual, Deus é tão justo que permite que essas pessoas que ainda teimam nessa maldade estejam aqui, inclusive entre nós, que precisamos exercer o que já aprendemos: a paciência, a piedade, a tolerância, o amor, auxiliar. E mesmo assim, se eles não optarem agora por dar
um passo para uma outra fase, eles vão desenvolver num ambiente onde seja adequado a eles. Mas nós precisamos ter consciência da grandiosidade do que nós somos, da potência que nós temos. Todos nós somos deuses, não Deus, né? Vocês entendem o que eu estou falando? E a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa aperfeiçoar. E para fazer isso, a gente vai precisar embarcar numa viagem que passa pelas áreas sombrias do nosso ser, do nosso interior. Temos que conhecer a nossa própria maldade e transformá-la. Transformar a raiva, transformar a culpa, transformar a dor, elaborar a mágoa, a dor. Isso é um longo caminho, um longo. Mas se nós tivermos um olhar mais atento, a gente vai compreender que nós somos muito além do que esse corpo físico. E aí entra todo esse ensinamento dessa equipe espiritual maravilhosa. Eu canso de dizer que a equipe espiritual, a doutrina espírita é extremamente abençoada com tantos seres que vêm trazendo aprendizados, conceitos, me explica, reexplica, fala de novo. A gente troca experimentos, conhecimentos, a gente conversa, ouve a percepção do outro e a gente vai fazendo essa caminhada lenta, mas para frente. Gente, é uma piada que todo mundo conhece, mas até tropeçar numa pedra, você vai para frente. Então, que a gente enfrente as nossas pedras e vamos para frente. A gente tem aí um material maravilhoso para ir olhando e observando e evoluindo. Nós temos grandes capacidades. Precisamos botar ela para frente para poder avançar cada vez mais. Quem tem alguma coisa para completar, que eu acho que eu já até falei demais, cadê? Perdi meu relógio aqui. Falei demais. Quem gostaria de contribuir com as nossas reflexões? Falei loucura? Falei bobagem? Discordam? Complementam? Vamos lá, trocar figurinha. Ai, tudo Betinho do Mato, né? Tudo envergonhado, não? Ontem na É. evangelização. Tchau, desculpa. Eu Quem não tá? tenho muita vergonha, não. Silvia me conhece. Ah, É, a gente tem que ver qual é a finalidade inicial, o que que a gente tem que ensinar. O que que a gente tem que ensinar é o certo, o errado e o amor. O amor, porque se você ensinar que você ama, sem aquela coisa de excesso de amor, de posse do seu filho, ou do seu sobrinho que você cria, ou do seu neto que você cria, por exemplo. Aí, e você, a partir daí, você conseguir, sabe, fazer dele um ser que ama a natureza, que valoriza a natureza, que valoriza os outros seres humanos, é o primeiro passo. Porque a partir daí, o conhecimento científico é fácil de adquirir. Esse conhecimento moral é que é a grande dificuldade que nós temos por causa exatamente da inveja, do orgulho, do preconceito,
de todos esses estigmas que a gente traz de milhares de anos, porque há milhares de anos se escraviza povos. Não é uma coisa que começou hoje, né? Então, eu vejo muito isso. Qual é a finalidade da maternidade hoje? Eu acho que a gente pode trazer um pouco isso até. Não é ligar e desligar a criança. É fazer o quê com ela? É dar limite quando necessário e compartilhar bons momentos junto com a família, nem que seja brincando, trazendo um giz de cera, trazendo um bloco para a criança colorir, fazer uma outra coisa desse tipo, mas não plugar ela num celular. O problema é que hoje as crianças estão com a mente muito acelerada. Então, esse muito acelerado faz com que os pais, para poder fazer as coisas, entreguem um tablet ou um celular na mão da criança para poder fazer, para depois tirar quando já está na hora de dormir, para poder botar na cama. E aí a criança não dorme porque ela está super agitada, vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, uma série de coisas assim. São hábitos errados que nós estamos criando agora, que no passado não existiam. Por quê? Porque no passado, com a vida rural, a vida terminava quando o pôr do sol, assim como quase no tempo de Jesus, e começava no nascer do sol, por causa do trabalho no campo, da escola que era cedo e tudo mais, né? O conceito de antigamente também carregava uma ditadura, né? Criança não é gente, criança era uma mini humano. Então, assim, toda fase da humanidade tem o seu certo e o seu errado. É através dessa evolução de vivências em vários, ela vai mudando, ela vai evoluindo. E nós agora estamos já observando um comportamento que precisa, que também já não está dando mais certo, mas é aos poucos. Vou deixar a Anne falar para aproveitar, que senão eu vou me embora. Diga, Anne. Oi. Tem que ser pelo celular, porque ainda não consegui resolver meu problema do computador. Olha só, a Joana, ela traz uma coisa muito forte que reforça em tudo o que Kardec vem trazer e o que Jesus trouxe de diferente, né? Que é a gente amar aos outros. E volta ao que tudo que a religião torna diferente que volta a atenção para cerimônias, por tudo, né? Todas as religiões, até a religião católica, depois de Jesus, montou para fora. E Kardec veio dizer, não, é a gente que tem que se reformar, é a gente que tem que resolver as nossas coisas do dia a dia, né? Diz que a gente é co-criador, né? Nós somos deuses e co-criadores, criamos a realidade, as mudanças, e a gente não acredita nisso, a gente não entende que a gente tem essa coisa da cocriação. Mas a ideia que a Joana traz, que eu achei que me bateu muito forte, e ler Joana de novo agora, e te ouvir, Vera, trazendo, é aquilo que a gente tem que voltar para a gente mesmo, para mudar coisas da gente, coisas do dia a dia, a tolerância, a paciência com o outro que está ali com a gente, né? E isso vai em todas as atividades, né? Agora, passando, tive que desenvolver um pouco mais a minha paciência, que eu vi que não estava boa. Achei que todo o meu período de mãe tinha me deixado boa. A minha notinha que eu me dei não foi a melhor, melhorou, mas não chegou a 10. Então, eu percebi que eu ainda vou ter que continuar fazendo isso.
que é a paciência de aguentar dificuldades, né, e os limites dos outros na prestação das coisas para a gente. E conversando hoje com meu filho, ele perguntou, né, o que tinha mudado em mim quando, por conta de termos, de eu ser mãe dele, ele ser filho, né? E aí eu falei, que disse, olha, muitas coisas mudaram. E uma delas, entre outras, é isso de desenvolver mais respeito pelos outros, por mim, de desenvolver humildade, paciência, um monte de coisas assim. Uma vida não é pouco, não dá para fazer tudo isso, mas é a vida que a gente está aqui para fazer isso, né? Tem que se alertar. Então, a questão da reforma, né? Voltando, é, a tarefa é com a gente mesmo. E claro que essa tarefa passa também pelo olhar pelo outro, porque como é que eu vou aprender também a respeitar se eu não tenho espelhos, né? Então, os espelhos também, as pessoas, as pedrinhas, como é que é amontoada, que disse o João, eu gostei aquela observação que ele falou outro dia. A gente ia colocar todo mundo junto, cheio de pedrinha, com ponta, para, como é que é, arredondar os seixos, né, para virar seixos todos juntos. Então, a gente está ali no saquinho, dentro do saquinho de pedras. Isso é uma sabedoria, né? A gente não está só. E a maternidade é uma grande prova mesmo. Nem todo mundo é pai e mãe de biológico, mas também acaba sempre tendo sobrinho, neto, ou neto postiço, filho do companheiro, da companheira, que tudo acaba de alguma forma nos provocando essa postura eh, de que a gente realmente tem que mudar. A convivência com pessoas só provoca isso, mudança na gente. E se a gente não muda, realmente sai dessa vida como entrou, né? E a vida tá para essa prova. É, e é isso, a Vera falou, né, a questão do dia a dia, mudanças de pequenas coisas. Tem que ter a visão do dia a dia. E a Joana traz muito isso mesmo. Ela vai trazer o auto-perdão, o auto-respeito, para, né, também só. Mas é o foco. Nós não vamos mudar ninguém. A gente só vai conseguir realmente mudar a gente, né? A Marinês quer falar também. Uhum. Sim, o ensino de Joana, a essência dele é autoconhecimento. Não tem outro caminho. Mari, Boa noite. Eu sei que você falou para a gente ligar as câmeras, mas, gente, professora, não trabalha só no horário da aula, né? Mesmo mãe, enfim, eu estou fazendo um parecer aqui do Conselho de Ética em 2 projetos, mas ouvindo vocês e percebendo quanto é encantador quando a gente está nesse processo que eu acredito que seja de autoaprendizagem, porque estou na terceira idade e hoje fazendo uma análise eu percebi que com a cabeça que eu tenho hoje, com a consciência que eu já adquiri, não educaria mais o meu filho como foi, como eu eduquei, exigindo muito, cobrando talvez muito, mas também sendo amorosa. Poderia fazer de uma forma diferente, mas busquei durante muito tempo o dar. O dar, mas também essa conexão com o ser, mas eu acho que ficou a desejar. Mas eu vejo que hoje, mais do que nunca, nós estamos, boa parte da sociedade está desfocado no seu eu. E quando eu estou desfocado, eu não tenho como olhar para o outro. Então, o ser mãe, o ser pai, o ser educador, para que seja feito como o preceito espírita fala, como Joana fala, como Jesus nos ensinou, é preciso que a gente esteja aqui agora, que faça tudo de coração. A evangelização diz isso, né? Que tudo que você fazer, fazer de todo o coração. Mas, infelizmente, o nosso fazer de coração, às vezes, ele é pontual.
Então, quando você traz o exemplo da mãezinha que queria comer e talvez ficasse mais à vontade, porque não era o momento de dar atenção, talvez para o filho, usou a estratégia. E quantos de nós usamos estratégias também no nosso dia a dia, seja com o nosso companheiro, seja até com nós mesmos? Então, quando a gente não quer abraçar tudo, ou não sabe o que veio fazer e por que está ali, a gente acaba sendo desfocado. Eu estou falando por mim, eu estou aqui e estou fazendo um trabalho, né? E aí você tem que ficar atento às duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não sei como é que a gente consegue conciliar isso tudo, porque o tempo está aqui para gente, a cobrança em nós é grande, porque nós já recebemos tanto em termos de conhecimento, mas como é que você repassa isso no seu cotidiano, seja enquanto evangelizadora, seja enquanto ser humano, seja enquanto educadora, seja enquanto espectadora, porque a gente está ali e está olhando, avaliando a conduta do outro. Então, eu acredito que é necessário que a gente faça aquilo que Santo Agostinho vem chamando a atenção da gente há muito tempo. Não parar para dizer o que que eu fiz hoje, como é que eu fiz, de que forma eu posso arrumar isso. Por exemplo, não tenho como voltar ao tempo com meu filho, mas tenho comigo mesma. E hoje no nosso evangelho, que é antes desse encontro aqui, ele falou assim para mim, né, com o pai e a namorada dele, que ele queria novamente eu como mãe dele. Porque a gente está aprendendo juntos, a gente tem muitas coisas que a gente não concorda um com o outro, mas é nessa discordância, nessa concordância que nós vamos crescendo. E eu fiquei muito feliz porque sequer eu tinha falado para ele que eu pensei hoje. Mas isso é um processo, mas a gente arruma um tempinho para fazer um evangelho. Mas quantas pessoas não têm isso, não têm essa cultura do parar, né? Eu acho que nós estamos conseguindo fazer uma cultura do parar hoje, agora, no domingo, 8h30 da noite. Começamos com um grupo grande, de repente muda. Eu acho bem interessante esse grupo aqui, porque tem uma hora que ele está assim, tem hora que ele está assim. Mas isso é legal, porque você vai vendo construções. E aí a chamada de atenção do que você trouxe para a gente, Vera, foi assim, é muito reflexivo, porque ora nós estamos na postura de fazer e hora de analisar a postura do outro. E nesse processo, como é que a gente vai se refazendo e se fazendo, né? Porque não dá para chegar com a mãe que estava ali com o celular no filho e dizer, olha, mana, faz diferente. Quem sou eu para fazer isso? Mas talvez um dia ela tenha sensibilidade de ver que não poderia ser assim, né? E aí, de repente, a gente, não estou dizendo que a gente é melhor, mas dizer assim, Jesus, assim como tu nos auxilia, auxilia a todos, e que a gente possa um dia ser realmente aquela família que você falou para a gente, que somos, todos estamos nos ajudando. Eu acho que esse processo que a gente está devagarinho chegando, e eu vejo que, independente de sermos evangelizadoras espíritas, porque você que você é, não sei se tem mais evangelizadoras aqui, mas também nos outros, na nossa religião também tem. E esse caminhar que a gente vai fazendo, né, ele vai auxiliando devagarinho, um pouquinho, de repente, cada ser mãe, cada ser pai, cada ser filho. Eu acho que é o convite que a Joana chama, traz para a gente nessa nossa caminhada, né? Assim como Paulo, assim como Maria. Eu amei aquele estudo que a gente fez daquelas mulheres todas que ficaram assim marcadas para a gente. E graças a você que diz assim para a gente, não vamos parar não, vamos estudar nas férias. E como é legal, como é importante isso. Gente, bom estudo para todos nós e que a gente possa aprender sempre, né? Conosco e também com o comportamento dos outros. Magda, tua fala rapidinho para fechar, que a Eu acho gente que não está vai dar avançando. tempo, não. Eu acho que já está 10 para as 9. Eu vou tentar falar em 2 minutinhos. Na década de 90,
não existia esses streamings todos, obviamente que todo mundo aqui sabe. E aí tinha um jornal de maior circulação aqui em Brasília, e eles faziam aos domingos reportagens grandes e me pediam para fazer uma consultoria de comportamento, né? E aí me perguntaram, um dos temas era anabolizante. Por que que os jovens usavam tanto anabolizante? E por que continuavam? Porque tinha acontecido vários episódios no Brasil de falências, de órgãos, enfim, né? E aí eu falando da parte psicológica, eu falei o seguinte: eles fazem porque eles não veem e não se interessam com o que está acontecendo por dentro. Eles estão olhando e o foco é para o que está se mostrando, o que está fora. Então, eu acho que quando a gente está falando de padrão de comportamento, é assim. Se a gente não faz bom uso das ferramentas que a gente já dispõe, como é que a gente vai amar o processo de cada um de nós em evolução? Então, é isso que é a grande questão, né? Por quê? Porque vai doer na alma, a ferida da alma é essa. Quanto mais consciência, então assim, se nós ali estamos no processo, obviamente que Leon Denis fez a analogia, mas que quando chega no reino, se agita no animal e desperta no nominal, e o que significa esse despertar? É que a consciência começa a doer. Quando fala lá na lei de amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos sentimentos corrompidos, é o livre-arbítrio. Então, por mais que a gente, já com as ferramentas que a gente tem, a gente se equivoque e a gente se distancie, não tem outra forma. A gente vai ter que voltar e parar de ignorar o que acontece por dentro e ficar só focado no que está por fora. E Joana convida a gente, como tudo, né? Joana, como uma das emissárias, tem um olhar que eu não sei se a gente já falou aqui no Alcione, Silvinha e Vera me recordem aí, porque existem falas, especialmente de Divaldo, especialmente, eu acho que já foi falado também antes, o Chico, de que eu estava ouvindo uma live do Rafael Siqueira, que ele fala muito de Francisco de Assis, enfim, da história dele, né? E ele fala que Clara de Assis, quando volta como Joana também. Joana de Anjos. Tá na nossa. Então, pensem bem sobre isso. O que é que isso significa, né? Essas almas trazendo. Então, Joana é emissária do Evangelho de amor. Só para a gente fechar, aproveitando um pouco o que a Mari falou, nenhum de nós, eu acredito, que quando começou a aprender a andar, beber, levantou e simplesmente saiu caminhando. A gente levantei a mão sem querer. A gente levou muito tombo, a gente caiu, mas a gente aprendeu. Hoje, nós não pensamos para caminhar, a gente caminha. Ser mãe, ser pai, ser espírito evoluído, também foi necessário o tombo. O nosso passado primitivo foi necessário. Você não coloca a última faixa do tijolo sem colocar base. É aos poucos. A gente não tem como, graças a Deus, ser perfeito de um dia para o outro. Isso é outra ideia maravilhosa do Criador. Ele nos deu a capacidade de evoluir por nós mesmos, pelas nossas perninhas, pelos nossos esforços. Nem por isso ele deixa de estar ao nosso lado. Nos envia tantos exemplos, tantos professores que estão sempre ali
nos falando. Então, assim, lanterna, nós temos. Guia, nós temos. Precisamos e dependemos grandemente da nossa vontade para desenvolver cada vez mais esse psiquismo, desenvolver cada vez mais o ser maravilhoso que nós sim somos e seremos cada vez mais, cada vez melhor. Uma abençoada noite para vocês, uma semana maravilhosa. Aqui nós vamos continuar com friozinho congelante, mas vamos levando a nossa evolução. Uma boa noite. Solange vai fazer a nossa prece, não é isso, Solange? Isso. Vamos fazer a nossa prece e nós encerramos rapidinho, tá bom? Um beijo. Beijo, obrigada, Vera. Foi excelente a reflexão. Eu gosto muito até desse sistema, assim, tá? Só opinião antes de fazer a oração. Mãe de misericórdia, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que o educou, que ensinou em virtude do esquecimento da encarnação, a sabedoria da época, a- que o ensinou a ser manso, meigo, dócil e amou muito, de coração aberto, o seu filho, mesmo quando ela achava que estava sendo precoce ou estava sendo difícil naquele momento. Jesus, nosso mestre, nosso guia, espiritualidade, que vem conosco estudar, que vem conosco proteger nosso estudo. E gratidão, gratidão por mais uma noite de reflexão profunda e pedimos a permissão para o encerramento do estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.